Uma peculiaridade da Grécia Antiga que estimulou o processo vivenciado pela religião grega nos modos apresentados foi a. Então, a partir do comando, nós vamos ter que identificar que peculiaridade estava presente no contexto da Grécia Antiga e que tem um impacto no pensamento religioso. Vamos para o texto. Religião sem livro sagrado. A vivência espiritual dos gregos baseava-se em algumas crenças que, em grande parte, eram vistas como especulações de ser humano diante do que não sabia explicar. Não havia textos ou sacerdotes que pudessem definir, sem direito à contestação, dogmas. Por isso mesmo, as explicações e os mitos variavam de um lugar a outro, de uma época a outra e mesmo de um indivíduo a outro. As divergências entre as versões dos mitos, que podem parecer ilógicas, resultam justamente da crença de que nada está certo de forma segura sobre o mundo dos deuses. A partir do texto, fica evidente que há uma multiplicidade de formas de compreender os dogmas religiosos no contexto do politeísmo antigo na Grécia Antiga, naquela região também chamada de Hélade. A partir dessa análise, vamos identificar nas alternativas que peculiaridade pode ter contribuído para essa multiplicidade de interpretações acerca dos mitos. Alternativa A. Formação democrática das polis gregas. A democracia está presente em Atenas e nós temos uma diversidade de polis. Mesmo assim, a democracia ela está focada no sentido político e isso não é um fator que pode impactar na multiplicidade de leituras religiosas. Por isso, a alternativa A errada. Alternativa B. Fragmentação política das cidades gregas. Analisando a Grécia, também conhecida como Hélade, ela representa uma grande região na qual existem diferentes polis. Nesse sentido, o poder político está descentralizado. Isso faz com que a população de determinada polis ela viva no seu contexto uma leitura específica da realidade. Obviamente, há uma proximidade cultural, mas o fato de existirem diferentes polis favorecem a formação de culturas específicas em cada uma dessas polis, o que pode contribuir, não seria o único fator, mas pode contribuir para essa multiplicidade de leituras acerca dos dogmas. E por isso, a alternativa B ela está correta. A alternativa C, valorização excessiva do pensamento filosófico. O pensamento filosófico é estruturado na razão. Como nós estamos discutindo uma questão dogmática, religiosa, então não é a valorização que favorece essa diversidade de leituras e por isso a alternativa C ela está errada. A alternativa D, fusão cultural proveniente do período helenístico. A fusão cultural ela tende a gerar um pensamento mais homogêneo e não valorizar uma diversidade de pensamentos e por isso a alternativa errada. A alternativa E, sobreposição religiosa com relação aos deuses romanos. O texto não está focando no politeísmo romano e por isso nós não podemos afirmar que há qualquer tipo de sobreposição. E nesse sentido, a alternativa E ela está errada.